Apesar de Cabo Verde ter perdido, eles acabam de fazer história na Copa do Mundo, acabam de mostrar que você não pode subestimar time pequeno muito por pouco. A Argentina não se classifica, porque se tivesse um pouco mais de minutagem, tivesse um pouco mais de minuto no jogo, provavelmente Cabo Verde pelo menos ia botar muita pressão pra cima da Argentina, cara. A Argentina consegue se classificar por muito pouco, não pipoca, tá? E eu tava torcendo pra Cabo Verde, que eu não vou mentir aqui pra vocês. Seguinte, rapaziada, pra você que não me conhece, eu me chamo Arnilton, eu faço análise de pós-jogo especificamente do Flamengo, mas aqui na data FIFA. Estamos dando um carinho para todos os jogos, principalmente agora que a gente chegou em 16 avos. Eu até esqueci de pegar meu mouse, aqui é tudo ao vivo, bora lá. Rapaziada, me dá uma chance, se inscreve aí no canal, já é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, porque a câmera fez o favor de desligar. Então eu fiquei mais de meia hora falando sozinho, mas tudo bem, a gente tá aqui para o que der e vier. Destaque gigantesco para esse jogador. Vozinha jogou pra caramba, cara. De verdade, até mais do que o próprio Messi. Na minha opinião, por mais que o Messi tenha recebido a maior nota do jogo, na minha opinião, de coração, melhor da partida. E surpreendeu pra caramba porque ele fez umas senhoras defesas no jogo. Seguinte, bora lá, de costume, começando pelos relacionados. O que que a gente tem? Basicamente, na linha de frente da Argentina, cara, a gente tem o esquadrão, os soldadinhos do Messi, né? O que o pessoal geralmente costuma falar. O que que a gente tem? Lautaro Martini, Messi, Almada e Depou. Aqui já mais vindo de volante, McAllister, acho que é assim que se pronuncia. Enzo Fernandes fazendo meio que um primeiro volante. Medina, Lizaro, eu acho que é assim que se pronuncia, até eu tive até que anotar o nome dele. Lisandro Martinez, Romero, Molina e Martinez no gol. Basicamente, eles vindo, se eu não estiver enganado, com a mesma formação do jogo passado. Cara, a Argentina em si, eu tava pronto para chegar aqui e falar que a arrogância precede a queda. Por quê? Porque a Argentina, cara, principalmente antes do primeiro gol e depois do primeiro gol que a Argentina faz, ela basicamente fica com um excesso de confiança extremamente grande. E isso é preocupante demais pro argentino. Para quem não é, tanto faz como tanto fez. Se quiser ficar nessa despreocupação de a gente somos os melhores, pode ficar, cara. Olha, Igor, quase caiu, cara. De verdade, se tivesse um pouco mais de minuto, provavelmente Cabo Verde iria empatar. Mas, cara, é de certa forma algo que os outros times podem usar como vantagem na hora de jogar contra a Argentina. É claro que talvez contra o Brasil, contra, no caso, a Inglaterra, ou pelo menos quem se classificar também entre Egito, desculpa, eu não vi o jogo. Mas, cara, é algo que os outros times podem usar contra a Argentina, caso ela fique nessa soberba de jogar devagar, jogar lento, fazer um jogo devagar, entendeu? Enfim, do outro lado, a gente tem um Cabo Verde extremamente organizado, cara. E é impressionante quando a gente não espera absolutamente nada de um time pequeno, principalmente de uma estreante. E detalhe, Cabo Verde, pelo menos na minha opinião, e talvez na sua também, foi uma das melhores estreantes na Copa do Mundo. A primeira vez que eles jogam, né? E consegue surpreender. Enfim, cara, vamos lá. Começando no primeiro lance, já meio que um pouquinho polêmico, a falta em cima do Messi. Eu vou mostrar o primeiro lance para vocês e vocês talvez tirem um pouco das suas próprias conclusões. O Almada ele faz um toque para trás, o Messi meio que chega atrasado, o jogador de Cabo Verde chega primeiro na bola e mesmo assim o juiz dá a falta. Cara, nesse primeiro momento aqui, a gente já tem uma leve impressão de como vai ser o jogo. E provavelmente, cara, você tem um pouco de razão, porque tem lances muito específicos, tanto em cima do Messi quanto a favor da própria Argentina, que, vamos ser sinceros, eu achei que estava errado, né? Inclusive tem lance que era para Cabo Verde e o juiz não marca. Então fica por isso mesmo, a gente realmente pensa que acabou o jogo, o juiz vai roubar pra caramba, mas a gente ainda tinha que esperar o jogo ser jogado. Enfim, no primeiro lance de uma chance do Messi, o que que a gente tem? O gol do anão.
Cara, é impressionante, cara, que o Messi sempre aparece, por mais que ele tenha quase 40 anos de idade, cara. É impressionante o que esse cara ainda consegue fazer. Vamos lá, o que que sai no gol dele? Opa, até pulei sem querer. Uma bola saindo do zagueiro da Argentina. Ele consegue fazer um cruzamento pro Messi. O Messi recebe sozinho, consegue dominar ela, chuta no gol e sai comemorando. Faz um senhor golaço. Cara, é impressionante o que o Messi tá conseguindo fazer nessa reta final de carreira. E, cara, vamos lá em questão de números, porque tem muita coisa pra comentar. Inclusive, cara, esse gol foi muito parecido que do que o do Cristiano foi anulado, porque literalmente é um jogador lá de trás que faz um cruzamento pra frente, o jogador domina e faz o gol. Só que a diferença é que o do Cristiano ele estava impedido e o do Messi não. Vamos lá. 918 gols. Impressionante. 918 gols, menos de 82 gols para ele chegar ao milésimo. Ele é o primeiro e único jogador a marcar em todas as fases da Copa do Mundo. Agora que a gente tem os 16 avos, ele é basicamente o único. Se fosse para algum jogador, cara, para ter esse mérito, para ter esse recorde, provavelmente seria o Messi, ou provavelmente seria o Cristiano Ronaldo. Um desses dois jogadores eu não consigo pensar em outro. Talvez num futuro, provavelmente seja um Mbappé. Mas enfim, além disso, cara, a gente tem o oitavo gol seguido do Messi na Copa do Mundo. E detalhe, ele faz um recorde impressionante. Ele chega ao seu sétimo gol nessa Copa do Mundo. Mas o que que tem? Além de ter quatro jogos em sete gols em 4 jogos. Na última Copa, cara, para você que não lembra, o Messi ele fez 7 gols em toda a Copa do Mundo. E agora ele faz 7 gols em 4 jogos. Será se o Messi carrega essa Argentina, cara? Ele é o maior artilheiro da Argentina, isso é óbvio, né? E isso é impressionante. E tipo assim, cara, quem diria que o Messi, na sua reta final da Argentina, na sua reta final da sua última Copa do Mundo, estaria fazendo a sua melhor campanha? É tipo assim, ele teve o auge dele de todas as formas, nas idades dele, que ele era mais novo, no seu auge físico, e a sua melhor temporada é a sua última, que ele não tá no auge físico, e mesmo assim é o artilheiro da Copa. É impressionante, cara. E além disso, é uma reviravolta, principalmente em Copa do Mundo pro Messi, é que pra você que não lembra, o Messi, cara, ele ia desistir completamente da Copa do Mundo, ia se aposentar da seleção em 2016, se eu não estiver enganado, num jogo na Copa América, na final contra o Chile, perdendo de pênalti, o Messi simplesmente falou que iria se aposentar da seleção. E ele não se aposentou e conquistou. Imagina, cara, se ele tivesse desistido. Poderia ter desistido, né? Mas enfim, é uma pena. Nem todo mundo pode ser feliz. Enfim, cara, basicamente depois disso, a gente tem o final do primeiro tempo. A gente tem o final do primeiro tempo, 1-0 para 1-0 para a Argentina. E para curiosidade de vocês, o Messi terminou o primeiro tempo com 7.4. Terminou com uma boa nota porque realmente ele jogou muito bem, então faz jus essa nota que ele recebeu. Questão de posse de bola, rapaziada, vamos lá. A gente tem 66% de posse de bola para a Argentina contra 34% para Cabo Verde. Porém, se você olha o jogo jogado, por isso que é muito interessante, cara, você não confiar 100% dos números. Por mais que a Argentina tenha a posse de bola completamente dominante do lado dela, Cabo Verde ainda teve sua chance, Cabo Verde ainda teve muita oportunidade de fazer gol. É claro que eles pegaram principalmente ali no último toque, poderiam ter aproveitado muito mais, valorizado muito mais a posse de bola, porque eu senti que principalmente no primeiro tempo eles estavam fazendo muito lance chuveirinho, é assim que a gente chama aqui, lance chuveirinho, e simplesmente eles não aproveitaram tanto assim, porém fizeram um bom primeiro tempo. Em questão de chutes, a gente tem 4 chutes da Argentina contra 1 de Cabo Verde. E chutes ao gol, a gente tem 3 chutes da Argentina contra 0 de Cabo Verde. Cara, até esse momento aqui, por mais que a Argentina tava dominando, por mais que ela tenha feito o gol dela, a Argentina, como eu já tinha falado no começo do vídeo, ela ficou muito confiante, ela ficou muito
excesso de despreocupação. Eu nem sei se pode falar dessa forma, mas eles ficaram tão tranquilos, cara. Eles estavam trocando tanto passe, não estavam se preocupando em fazer algum tipo de estratégia de infiltração, algum tipo de estratégia de chuveirinho, cara, para poder fazer o segundo gol. Não. A Argentina fez o primeiro gol e ficou completamente morna. Eu acho que ganharam muita confiança, cara, porque talvez eles acharam que o jogo seria extremamente fácil. E não foi. Seguinte, voltando do segundo tempo com a soberba da Argentina, o que que a gente tem? Opa, até pulei aqui sem querer. O gol de Cabo Verde. Cara, vamos lá. Como sair esse lance? Cabo Verde, ele conseguindo sobrepor a Argentina, conseguindo gerar muitos ataques, diferentemente do primeiro tempo, que, como eu tinha falado, eles estavam tendo essa oportunidade, mas estavam falhando um pouco na hora da finalização. Ele consegue puxar o jogador do Cabo Verde, ele toca no meio, ele chuta e meio que uma bola assim que ele. Opa, até embarrei aqui. Meio que uma bola de ele. Ah, eu vou chutar, cara, pra ver o que que dá. Consegue fazer o gol, consegue empatar Cabo Verde e até esse momento aqui, cara, Cabo Verde conseguiu crescer um pouco mais no jogo. Geralmente era o que a gente não esperava, geralmente era algo que estava propício a Argentina fazer e quem faz é Cabo Verde. E é isso que acontece quando você subestima o seu inimigo, porque você tem que tirar a faca, porque senão o inimigo, enfim, você sabe o final. Enfim, depois disso, cara, o que que a gente tem? Vozinha, basicamente brilhando na partida. Eu até pulei aqui sem querer. Voltamos, a TV tinha dado bug aqui, mas bora lá. O vídeo não pode parar. Seguinte, basicamente o jogador da Argentina, ele dá uma base, se não me engano, aqui é o Lautaro Martins. Inclusive, o Lautaro Martins fez uma partida muito abaixo, cara. Fora esse lance aqui que ele meio que faz o pivô pro Messi, ele não faz absolutamente mais nada no jogo. Eu achei ele muito abaixo na partida. Toca para Lautaro Martins, ele toca no Messi, o Messi pega essa bola sozinho, consegue puxar pro Heitor e Vozinha faz uma senhora defesa, salvando a Argentina de fazer o segundo gol aos 60 minutos, cara. É impressionante até aqui o que Cabo Verde estava jogando, cara. Não só nesse lance, como o próximo lance. Mais uma vez voltando aqui, cara, meu Deus do céu, a TV ela não tá deixando eu querer gravar. Vamos lá, vai dar certo, rapaziada. O Messi, ele recebendo essa bola, ele vai pro cruzamento. Inclusive, eu vou falar já já o que eu achei que foi um roubo. Vozinha, se liga só onde ele tá aqui, ó. Basicamente ainda ajeitando a barreira, o Messi já vai pro chute, ele chuta e Vozinha faz uma senhora defesa. Cara, nesse lance aqui em específico, eu vou ser sincero aqui com vocês. Se esse gol sai, eu ia achar um completo roubo. Você pode até discordar comigo, talvez se você é torcedor brasileiro que torce para a Argentina, eu acho que você tem problema, né? Mas, mas se tirando vocês torcedores da Argentina, eu acho que aqui seria um completo roubo, porque o juiz tinha apitado, mas o Vozinho ainda tava ajeitando a barreira e ele meio que pega essa bola no susto. Ele até meio que chega e fala assim: "Ah, eu não escutei, eu não escutei". E ia sair o gol, tá ligado? E o Messi não tá errado, porque o Messi ele só perguntou, ele até chega a perguntar pro juiz assim: "Pô, já pode chutar?" E o juiz provavelmente fala que sim e ele chuta. Mas eu ainda achei que seria um completo roubo se esse gol saísse. Ainda bem que não saiu, ainda bem. Vozinha fazendo uma senhora defesa, cara. Inclusive nesse jogo aqui já mostra um resultado um pouquinho diferente contra o jogo da Espanha. Ele já faz defesa mais difíceis nesse jogo contra a Argentina do que contra a Espanha, cara. É impressionante o que o Vozinha vem fazendo, cara. Pelo amor de Deus. Enfim, depois disso, cara, o que que a gente tem? Eu até me perco aqui no meio de todo esse bololô. Bora lá. Opa, é aqui mesmo. Eu até me perdi. Vamos lá. Depois disso, cara, a gente tem uma mão que provavelmente seria um pênalti para a Argentina. Porém, a bola, o que que diz a regra? Quando parte a bola em alguma parte do corpo e depois bate no braço, não é pênalti. E é o que acontece aqui. O que que a gente tem? A bola cruzada na área do Vozinha, o jogador do Cabo Verde bate na bola na cabeça e depois bate no braço. Cara, sendo bem sincero aqui, eu acho que era muito capaz do juiz ter dado pênalti pra eles. Porque, cara, o jogo tava totalmente propenso, pelo menos quando a gente via umas faltas bobas acontecendo pra Argentina e o juiz dando falta, e umas faltas bobas acontecendo pra Cabo Verde e o juiz não dando falta. Não é à toa, cara, que em um desses lances de dando falta, o que que a gente tem?
a falta em cima de Cabo Verde, o jogador da Argentina pisando no pé do jogador de Cabo Verde. Cara, eu até tento chegar aqui e falar assim, não, mas é porque o juiz faz muito isso, nesse tipo de lance o juiz pode errar muito nessas questões. Mas, poxa, cara, o juiz e os próprios, pô, apesar de ter sido muita coincidência de ter sido com a Argentina, é muita lenha pra fogueira, tá ligado? Você tá dando a oportunidade. Em lance como esse, que claramente ele pisou no pé, o juiz não deu falta. Então fica muito propenso, cara, de a gente chegar aqui e falar assim, tá roubando pra Argentina. A Argentina tá sendo extremamente favorita. Fica difícil, cara, proteger. Não que eu esteja protegendo a Argentina, mas fica difícil você não dizer que a Argentina é favorita, né, em determinadas situações. Deu pra entender? Enfim, cara. Depois disso, o que que a gente tem? O gol da Argentina. O gol de Lisandro, eu sempre esqueço o nome, Lisandro Martins. Vamos lá. Como sai o gol dele? A gente tem uma bola de cruzamento de Messi, mais uma vez participando no gol. Ele cruza essa bola, a bola vai no meio do bololô, a bola chega na trás, ele recebe essa bola sozinho, acredita na oportunidade, chuta e faz o gol e sai comemorando. Cara, é uma pena que tenha saído o gol da Argentina, porque até esse momento aqui Cabo Verde estava jogando muito bem. Deram um vacilo aqui porque meio que ele pegou a bola sozinho e teve muito espaço para chutar. E a Argentina não perdoa, cara, quando você dá a oportunidade. Mas é uma pena, cara, que Cabo Verde até esse momento aqui, eles estavam jogando bem, estavam muito bem organizados. A Argentina estava sofrendo uma pressão extremamente grande porque Cabo Verde não estava se recuando. Enfim, porém, você não pode desacreditar nunca de Cabo Verde, porque depois disso, o que que a gente tem? A gente tem o gol de Cabo Verde para salvar, e é um senhor golaço, tá? O que que a gente tem? Vamos lá. Uma bola saída. Opa, até pulei sem querer. Uma bola saindo, o jogador de Cabo Verde puxando o protagonismo sozinho, ele puxa a bola, chuta e faz um senhor golaço. E detalhe, esse cara aqui é canhoto e ele chutou de direita. Imagine se ele chutasse de esquerda. E cara, Cabo Verde é salvo por esse gol aqui. É claro que não foi um lance criado, não foi uma troca de passe, foi realmente um jogador que tira o coelho da cartola e salva Cabo Verde, cara. Pelo menos até esse momento, todo mundo comemorando, todo mundo feliz, se iludindo pelo menos um pouco que Cabo Verde teria uma oportunidade de ultrapassar a Argentina. Mas não é o que acontece. A gente chega ao final do primeiro tempo da prorrogação. Vamos lá, detalhe, a gente tem posse de bola, 55 de posse de bola para Cabo Verde contra 45 para a Argentina. A Argentina estava completamente cansada. Messi já na prorrogação estava completamente cansado. Então, cara, se a gente for parar para pensar aqui, puxando um pouquinho pro lado do Brasil, se a gente supostamente pegasse a Argentina, e falando da forma mais covarde possível, que o Brasil provavelmente não jogará assim, mas falando da forma mais covarde, se o Brasil quisesse ter uma gigantesca chance, era tentar segurar para a prorrogação que os jogadores estarão muito cansados. E é isso que dá, cara, quando a Argentina aposta muito mais em jogadores veteranos. Porque a Argentina tá com praticamente os mesmos jogadores veteranos de 2022. Com o Lautaro, no caso não o Enzo e nem o Amado, porque eles são jogadores mais novos. Mas agora o Lautaro é um jogador veterano, o Depou é um jogador, são um soldadinho, como a gente fala da Argentina, cara. E é isso que talvez uma Inglaterra ou talvez o próximo adversário da Argentina pode usar para poder vencer. Que a gente sempre torce aqui contra a Argentina. De verdade, cara, se você tá pensando aqui se eu odeio o Messi, não. É realmente, ele só deu o azar de ter nascido na Argentina e eu vou ter que torcer contra ele. Enfim, cara, voltando do segundo tempo da prorrogação, o que que a gente tem para infelizmente fechar o caixão de Cabo Verde? O gol da Argentina, que foi meio que um gol contra, né? Mas ainda é gol da Argentina. Como sai esse gol? Vamos lá. Uma bola cruzada de Lionel Messi, mais uma vez. Messi, ele cruza essa bola para a área. O jogador de Cabo Verde, infelizmente, bate no braço dele e isso meio que conta como gol contra. E a Argentina, basicamente, finaliza a partida de 3-0 para ela. Detalhe, Messi chega à 20ª participação a gol. Ele é o maior em participações de gol
da Copa do Mundo. E detalhe aqui para vocês, ele finaliza a partida com uma nota de 9.4 e a melhor nota do outro time, é claro que é do Vozinha, de 8.4, mas vamos ser sinceros aqui, eu boto o Vozinha até melhor do que o próprio Messi, porque nessa reta final, apesar de ele ter dado a participação, o Messi ele foi bem abaixo, cara, na prorrogação. Enfim, basicamente uma partida histórica, cara. Eu tenho que reforçar isso de novo. Uma partida histórica de Cabo Verde. É uma pena que não tenha vencido. É uma pena que eles tenham chegado até esse momento aqui, não tinham perdido sequer nenhum jogo para a Espanha e contra o Uruguai. E é isso. Infelizmente, cara, às vezes o que a gente quer que aconteça não acontece. Eu até me embolei aqui nesse final. Enfim, rapaziada, o vídeo deve estar gigantesco, fora os cortes que eu tive que fazer por causa dessa TV. Porque vamos ser sinceros aqui, eu já tinha gravado 12 minutos de vídeo e a TV faz o favor de esculhambar. Mas vai dar certo. Seguinte, rapaziada, se você chegou até o final aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Se você está me acompanhando pela Copa do Mundo, assistindo meu vídeo, assistindo as minhas análises, bota aí nos comentários. É isso, eu acho que eu não tô esquecendo de nada. Já tô cansado porque é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo. Tamo junto, é nóis, deixa o like.